Oi, galera, tudo bom? Espero o sexto ano que vocês estejam bem. Bom, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre o último módulo da apostila, que é a separação de misturas homogêneas, tá? Então, é imprescindível que vocês prestem atenção, façam os exercícios do capítulo depois dessa aula aqui, para que a gente possa só corrigir na quinta-feira, tá bom? E vale lembrar para vocês que a presença aqui nessa aula do YouTube conta ponto para vocês, tá legal? E também que no caso da quinta-feira a gente vai corrigir, eu vou vistar as apostilas de vocês, então vocês têm que fazer todos os módulos da apostila, tá bom? Para poder eu vistar. Então, olha só, nessa aula de hoje aqui a gente vai ver 3 tipos de separação de misturas homogêneas. A gente já conheceu alguns, a maioria são de separações de misturas heterogêneas, a gente já viu. Agora a gente está vendo as homogêneas, tá? Para lembrar vocês que as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase ou um aspecto uniforme, como vocês quiserem chamar, né? Essa única fase, por exemplo, pode ser a mesma coloração, a não identificação de quais substâncias estão inseridas naquela mistura, você não consegue identificar. Como, por exemplo, se eu misturar água e sal, né? Eu fizer essa mistura, são 2 substâncias, a água e o sal, né? Eu fizer essa mistura, a gente não vai saber identificar o que tem dentro da água, por exemplo. A gente pode identificar, pode ser água, pode ser álcool, a gente não vai saber, né? E se existe mais algum componente ali dentro. Então, quando essas misturas, elas formam uma única fase, uma única coloração, um aspecto uniforme, a gente chama de mistura homogênea, tá? Então, são 3 tipos de separação que nós vamos ver. A primeira é a evaporação, tá? A evaporação que vocês conhecem, que é feita naturalmente ou com ação do calor, né? Do calor do fogo. Então, na evaporação, por exemplo, que é muito utilizada para obter o sal, né? Como é que acontece? Eles pegam a água do mar, colocam num tanque, né? E aí aquela água vai evaporar, vai deixar somente o sal dentro do recipiente. Esse tipo de separação aqui de mistura, ele faz com que a água seja perdida. Essa água a gente não vai ter de volta, porque essa água vai evaporar, vai para a atmosfera e vai se unir ao ciclo da água, tá? Agora, no caso da destilação simples, pessoal, nós vamos ter aí a mesma coisa que a evaporação, porém, essa água não vai ser perdida, tá? A destilação simples também é um processo muito utilizado para obtenção de sal, tá? Só que nesse caso aqui, não vai haver perda da água. Por quê? Porque essa água vai evaporar, depois ela vai passar para um condensador, né? E esse condensador, ele vai transformar esse vapor de água novamente em água, né? E vai colocar essa água em um outro recipiente diferente de onde está o sal. Então, quer dizer, ao recipiente que está com a água salgada do mar, né? A água ela vai evaporar, vai passar por um condensador e depois desse condensador ela vai ser colocada novamente na fase líquida em outro recipiente, tá? Então, dessa forma, a gente consegue separar o sal da água sem perder nenhuma das 2 substâncias. Outro tipo de separação de mistura homogênea é a destilação fracionada. O que vem a ser? Bom, nesse caso aqui, da destilação fracionada, a gente vai utilizar essa técnica para separar 2 ou mais líquidos. Tanto na evaporação quanto na destilação simples, separa 2 substâncias, sendo que uma é sólida e a outra é líquida. Nesse caso aqui da destilação fracionada, as 2 ou mais substâncias serão todas líquidas, tá? Então, é um processo muito utilizado principalmente no petróleo, né? Quando eles estão fazendo
o fracionamento desse petróleo, ou seja, estão liberando seus derivados, tá? Então, toda vez que eles estão retirando as substâncias em isolamento do petróleo, as substâncias todas que vão compor, vão formar esse petróleo, né? Quando isso acontece, o líquido que é mais volátil, o que significa? Aquele que evapora com mais facilidade, com menor temperatura, né? Esse processo, esses líquidos, ou melhor, o petróleo, ele vai ser aquecido. A substância que for mais volátil, ou seja, aquela que evaporar mais rápido, é que começa o seu fracionamento, vai passar por um condensador e vai ser colocada em um novo recipiente. Então, para cada substância dessa, é um recipiente diferente. E aí vai acontecendo o fracionamento desse petróleo. Ele vai sendo separado em substâncias diferentes. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Tentem fazer o exercício da apostila, o módulo 14, se eu não me engano, e nós vamos corrigir esse capítulo na próxima aula. Não esquecendo, lembrando mais uma vez a vocês, de que eu vou vistar as apostilas na próxima aula, ou seja, na quinta-feira, tá bom? Então, um beijo bem grande para vocês, tá bom? Até a próxima!